Você já se perguntou quantas vidas cabem dentro de uma só? A maioria das pessoas acredita que aos 70 anos tudo já foi vivido, decidido, encerrado. Mas a verdade é mais complexa e mais humana. Às vezes, a vida mais importante que vivemos começa exatamente quando achamos que já chegamos ao fim. E tudo pode começar com uma carta que nunca deveria ter sido lida, um segredo que nunca deveria ter sido guardado, ou uma verdade que chega tarde demais. Ou talvez no momento exato em que ainda é possível fazer diferença. Roberto Ferreira jamais imaginou que sua existência, cuidadosamente organizada ao longo de 7 décadas, começaria a se desfazer numa tarde qualquer de quinta-feira. A casa onde morava, no bairro tranquilo de uma cidade do interior paulista, era silenciosa demais. Silenciosa como só as casas de viúvos conseguem ser. O piso de taco range sob seus passos. As paredes exibem fotografias amareladas de momentos que pareciam pertencer a outra vida. Tudo ali respirava memória e, ao mesmo tempo, ausência. Aos 72 anos, Roberto era conhecido como o antigo diretor da escola municipal, aquele que dedicou 40 anos à educação. Aquele que formou gerações, aquele que todos respeitavam de longe, mas poucos conheciam de perto. Seu nome era sinônimo de retidão, disciplina, seriedade, mas nenhuma dessas virtudes o acompanhava até a mesa de jantar à noite. Ele comia sozinho, assistia televisão sozinho, dormia sozinho. O silêncio não era apenas um detalhe da casa. Era parte de sua penitência, de sua escolha, de sua covardia disfarçada de nobreza. Roberto acreditava que guardar distância era proteger as pessoas que amava. Sentimentos complicam, proximidade machuca, verdades destroem. Era isso que ele repetia para si mesmo há 37 anos, desde o dia em que fez a escolha que moldaria todo o resto de sua vida. Até aquela tarde. Estava organizando velhos documentos no escritório, uma tarefa que adiava há meses, talvez anos. A aposentadoria trouxera tempo demais e o tempo trouxera perguntas que ele preferia não responder. Foi quando encontrou a caixa de sapatos escondida no fundo do armário, empoeirada, esquecida ou talvez propositalmente ignorada. Dentro, cartas. Dezenas delas. Todas com o mesmo remetente, Júlia Mendes. O nome que ele não permitia a si mesmo pronunciar em voz alta há décadas. Suas mãos tremeram ao pegar a primeira carta. A data, 1986. Há 37 anos. Ele hesitou. Parte dele sabia que abrir aquela caixa era abrir uma ferida que jamais cicatrizara, apenas fora coberta com camadas e mais camadas de silêncio e culpa. Mas a solidão da casa, o peso dos anos, a consciência de que o tempo que restava era muito menor que o tempo que passou, tudo isso o empurrou além da hesitação. Roberto abriu a primeira carta. Roberto, escrevo porque preciso que você saiba. Eu entendo sua decisão, mesmo que ela tenha partido meu coração. Mas há algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. As palavras se embaralharam em sua visão. O coração acelerou perigosamente. Roberto sentou-se devagar, sentindo o peso de cada um de seus 72 anos concentrado no peito. Continuou lendo. Estou grávida, e a criança é sua. O mundo parou. O relógio na parede continuou marcando os segundos. Mas para Roberto, o tempo havia congelado naquele instante, naquela revelação brutal que reescrevia toda a narrativa que ele construíra sobre sua própria vida. Júlia Mendes. A mulher que ele amara em segredo durante anos, a colega de trabalho com quem compartilhara conversas profundas, sonhos silenciosos, um romance impossível porque ele era casado. Casado com Marta, uma mulher boa, correta, que o respeitava, mas que ele nunca amara verdadeiramente. Casado por dever, por pressão familiar, por conveniência social, pelas razões erradas que pareciam certas nos anos 1970.
Quando Júlia confessou seus sentimentos, Roberto enfrentou a escolha mais difícil de sua vida. Poderia abandonar Marta, escandalizar a cidade pequena e conservadora, seguir o coração, ou poderia fazer a coisa certa, permanecer no casamento, sacrificar o amor verdadeiro, proteger as aparências. Ele escolheu o dever. Afastou-se de Júlia sem explicações completas. Apenas palavras frias sobre responsabilidade e compromisso. Ela aceitou, partiu para outra cidade, desapareceu de sua vida. Ele nunca mais a procurou, nunca perguntou, nunca quis saber. Era mais fácil assim. Menos doloroso fingir que aquele capítulo jamais existira. Mas agora, com a carta tremendo entre suas mãos, Roberto descobria que havia um capítulo inteiro que ele desconhecia. Um filho ou uma filha. Uma criança que veio ao mundo carregando seu sangue, sua genética, metade de sua existência, e ele jamais soubera. Desesperado, Roberto abriu a segunda carta, datada de 6 meses depois. Roberto, sei que você escolheu não responder minha primeira carta, e respeito isso. Mas preciso te contar. Nasceu uma menina. Ela se chama Laura. Tem seus olhos, Roberto. Quando a vejo, vejo você. Não espero nada. Não exijo nada. Apenas achei que você merecia saber que trouxe ao mundo uma alma linda. As lágrimas vieram sem aviso. Quentes, antigas, represadas por décadas. Roberto chorava pela primeira vez desde o funeral de Marta, 5 anos atrás. Chorava pela mulher que amara e abandonara. Chorava pela filha que nunca conhecera. Chorava pelo tempo perdido, pelas escolhas erradas feitas com as intenções certas. Ele leu todas as cartas naquela tarde. Eram 23 ao todo. Júlia escrevera durante anos, descrevendo o crescimento de Laura, os primeiros passos, a primeira palavra, o primeiro dia de aula. Compartilhava pequenos momentos de felicidade e grandes momentos de dificuldade. Nunca cobrou. Nunca exigiu. Apenas ofereceu a Roberto a chance de saber que ele tinha uma filha no mundo. A última carta era datada de 1995. Roberto, esta será a minha última carta. Laura cresceu e começou a fazer perguntas sobre o pai. Decidi contar a verdade, que você fez uma escolha difícil, que não a abandonou por falta de amor, mas por excesso de responsabilidade. Ela entende à sua maneira. Vamos seguir em frente. Se um dia você quiser conhecê-la, estarei aqui. Se não, guardarei você em meu coração como o grande amor da minha vida. Com carinho eterno, Júlia. Roberto fechou os olhos. A culpa pesava tanto que mal conseguia respirar. Por 37 anos, essas cartas estiveram ali, escondidas no fundo de um armário que ele raramente abria. Marta as encontrara, lera, guardara, e nunca dissera uma palavra. Ela sabia. Sabia de Júlia, sabia de Laura, sabia do segredo que ele carregava sem nem mesmo ter consciência completa dele. E ainda assim, Marta permanecera ao seu lado, em silêncio, carregando aquele fardo sozinha, protegendo-o de uma verdade que poderia destruí-lo ou libertá-lo. Roberto passou a noite em claro, segurando as cartas como se fossem relíquias sagradas. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Pela primeira vez em décadas, não escolheria o caminho mais fácil, o mais conveniente, o mais correto aos olhos dos outros. Escolheria o caminho verdadeiro. Ele precisava encontrar Júlia, precisava encontrar Laura, mesmo que fosse tarde demais, mesmo que elas o rejeitassem. Mesmo que o único resultado fosse a confirmação de que ele destruíra vidas com sua covardia disfarçada de nobreza. Porque aos 72 anos, Roberto finalmente entendera algo. Morrer com segredos era fácil. Morrer com verdades dolorosas, mas enfrentadas. Isso era viver de verdade, mesmo que apenas nos últimos capítulos. Na manhã seguinte, Roberto acordou com uma clareza que não sentia há anos. Não havia mais espaço para hesitação, para cálculos, para protelar decisões difíceis. O tempo, esse luxo que parece infinito quando somos jovens,
Revelava-se agora pelo que sempre fora, um recurso limitado, precioso, irreversível. Sentado à mesa da cozinha, ele abriu um caderno antigo e começou a escrever. Precisava organizar os pensamentos, traçar um plano. Onde Júlia estaria agora? E Laura, uma mulher adulta com 37 anos, que vida teria construído? Ela saberia de sua existência? O odiaria? Teria curiosidade sobre ele ou apenas indiferença? As perguntas se multiplicavam, mas Roberto sabia que nenhuma seria respondida se ele permanecesse sentado naquela casa, naquele silêncio que de confortável se tornara sufocante. Ele começou pela maneira mais óbvia: redes sociais. A princípio, a tecnologia lhe parecia um território estrangeiro. Roberto nunca fora homem de internet, de Facebook ou Instagram. Mal sabia usar o celular para além de ligações e mensagens. Mas a necessidade é mestra poderosa. Pediu ajuda ao neto, Felipe, um rapaz de 25 anos que o visitava ocasionalmente por obrigação familiar. Vô, o senhor quer que eu procure quem? Felipe perguntou surpreso. O avô nunca demonstrara interesse por nada além de noticiários e livros antigos. Uma mulher chamada Júlia Mendes, Roberto respondeu, a voz firme apesar do coração acelerado. Ela deve ter uns 70 anos agora. E uma moça chamada Laura Mendes, com 37. Felipe ergueu as sobrancelhas, curioso, mas não fez perguntas. Apenas digitou os nomes, aplicou filtros, vasculhou perfis. Roberto observava cada movimento com atenção dolorosa, como se o destino se revelasse pixel por pixel. Achei várias Júlias Mendes, Felipe disse. Mas tem uma aqui que mora em Ribeirão Preto e a idade bate. Tem foto de uma mulher mais velha com uma moça mais nova. Pode ser. O coração de Roberto deu um salto violento. Deixa eu ver. Felipe virou o celular. A imagem era pequena, a qualidade média, mas Roberto reconheceu instantaneamente. Júlia, mais velha, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas era ela. O mesmo sorriso suave, a mesma expressão gentil que o assombrara por décadas. E ao lado dela, uma mulher jovem, Laura. Os olhos eram dele, a estrutura do rosto também. Era como olhar para um espelho que refletia não sua imagem atual, mas uma versão feminina de quem ele fora na juventude. É ela, Roberto sussurrou. Felipe percebeu a emoção na voz do avô. Quer que eu mande uma mensagem? Não! Roberto respirou fundo. Vou pessoalmente. O neto arregalou os olhos. Pessoalmente? Vou. Ribeirão Preto fica a quase 300 quilômetros daqui. Eu sei. Roberto levantou-se decidido. Me ajuda a planejar a viagem? Felipe hesitou, mas algo na expressão do avô, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, o convenceu a não questionar. A viagem foi marcada para a semana seguinte. Roberto usou esses dias para preparar-se, não apenas logisticamente, mas emocionalmente. Escreveu cartas que nunca enviou, ensaiou discursos que soavam falsos mesmo para seus próprios ouvidos. Como pedir perdão por uma ausência de quase 4 décadas? Como explicar escolhas que ele mesmo mal compreendia? Na véspera da viagem, ele visitou o túmulo de Marta. Ajoelhou-se diante da lápide simples, colocou flores frescas. Você sabia, ele disse em voz baixa, sabia de tudo e nunca me contou. Por quê, Marta? Para me proteger? Para nos proteger? Ou porque sabia que eu não teria coragem de enfrentar a verdade? O vento balançou as árvores do cemitério. Roberto imaginou que era a resposta de Marta, ou talvez apenas a consciência de que algumas perguntas nunca teriam respostas completas. Vou encontrá-las, ele continuou. Não sei se me perdoarão, não sei se mereço perdão, mas preciso tentar. Você entenderia, não entenderia. Ele ficou ali por 1 hora, em silêncio, até que a paz desceu sobre seu coração. Não era a absolvição, mas era a aceitação. E às vezes é tudo o que conseguimos. A manhã da viagem chegou clara e fria. Felipe insistira em acompanhá-lo,
preocupado com a saúde do avô e intrigado com o mistério que ele se recusava a explicar completamente. A estrada se estendia à frente, longa e incerta. Roberto observava a paisagem mudar gradualmente. Campos de cana, pequenas cidades, vidas que seguiam seus cursos paralelos à sua própria existência. Cada quilômetro percorrido era um quilômetro a menos entre ele e a verdade que passara a vida inteira evitando. Vô! Felipe quebrou o silêncio após quase 1 hora de viagem. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem são essas mulheres? Roberto respirou fundo. Era justo que o neto soubesse, especialmente depois de toda a ajuda que oferecera. Júlia foi o grande amor da minha vida, ele começou. E Laura é minha filha. Felipe quase perdeu o controle do carro. Como assim, sua filha? O senhor só teve meu pai e tia Beatriz. Não. Roberto olhou pela janela, incapaz de encarar o neto. Laura nasceu de um relacionamento que tive enquanto estava casado com sua avó. Eu não sabia da existência dela. Descobri apenas semana passada. O silêncio que se seguiu era pesado. Roberto podia sentir o choque, talvez a decepção, emanando do neto. Então vou conhecer uma tia que nunca soube que existia, Felipe disse finalmente. Roberto assentiu, emocionado demais para falar. E ela sabe que o senhor existe? Não sei. Júlia disse que contou a verdade, mas não sei exatamente o que disse ou como Laura recebeu. Felipe assentiu lentamente, processando. Isso é pesado, vô. Eu sei. Mas entendo por que o senhor precisa ir. Roberto virou-se para olhar o neto. Entende? Sim. Felipe manteve os olhos na estrada. O senhor passou a vida toda sendo exemplo de retidão. Talvez esteja na hora de ser exemplo de coragem. As palavras acertaram Roberto em cheio. Ele nunca pensara em si mesmo nesses termos, mas o neto tinha razão. Retidão sem coragem era apenas performance, e ele performara tempo demais. Chegaram a Ribeirão Preto no início da tarde. A cidade era maior, mais movimentada do que Roberto esperava. Felipe usou o GPS para encontrar o endereço que haviam descoberto através do perfil de Júlia, um pequeno sobrado em um bairro tranquilo, arborizado. Estacionaram na frente. Roberto olhou para a casa através da janela do carro, paralisado. Quer que eu vá com o senhor? Felipe perguntou. Roberto balançou a cabeça. Isso preciso fazer sozinho. Desceu do carro com dificuldade. As pernas tremiam. Não apenas pela idade, mas pelo medo puro. Cada passo em direção ao portão era uma batalha contra o instinto de fugir, de voltar para a segurança confortável da ignorância. Tocou a campainha. O som ecoou no interior da casa. Passos se aproximaram. A porta se abriu. Júlia estava ali, real, presente, envelhecida, mas essencialmente a mesma. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Roberto. Sua voz era um sussurro de descrença. Júlia. Ele mal conseguia falar. Eu recebi suas cartas. Ela piscou confusa. Minhas cartas? Roberto, faz 30 anos que parei de escrever. Eu sei. Ele respirou fundo, forçando as palavras. Marta as guardou. Nunca as mostrou. Encontrei só agora, depois que ela morreu. Júlia levou a mão à boca, os olhos marejando instantaneamente. Marta sabia? Sabia de tudo. Elas ficaram ali, 2 idosos na soleira de uma porta, carregando décadas de silêncios e palavras não ditas. Entre, Júlia disse finalmente, abrindo espaço. Roberto entrou na casa que cheirava a café fresco e lavanda. As paredes exibiam fotografias de uma vida inteira que ele não compartilhara. Laura criança, Laura adolescente, Laura formada na faculdade, Laura com uma criança no colo. Você tem um neto, Júlia disse, seguindo seu olhar. Miguel tem 8 anos. Um neto. Roberto sentiu as pernas fraquejarem. Júlia o amparou até uma poltrona. Laura está no trabalho, ela continuou. Volta em algumas horas. Ela sabe de mim? Júlia assentiu. Sempre soube.
Contei a verdade quando ela tinha idade para entender. Disse que você fez uma escolha difícil, que não a abandonou por falta de amor. Roberto fechou os olhos, lágrimas silenciosas descendo. Eu a abandonei, Júlia. Não importa a justificativa bonita que inventamos. Eu a abandonei. Não. Júlia sentou-se à sua frente. Você nunca soube dela. Você abandonou a mim, e essa foi sua escolha. Mas, Laura, você não pode abandonar quem não sabe que existe. Mas agora eu sei. Ele abriu os olhos. E vim aqui porque preciso. Não sei o que preciso. Perdão? Conhecê-la? Apenas olhar nos olhos dela uma vez e dizer que sinto muito. Júlia segurou as mãos dele. Mãos de dois idosos, marcadas pelo tempo e pelas escolhas. Roberto, ela disse suavemente. Você está com quantos anos? 72. Eu tenho 71. Laura tem 37. Miguel tem 8. Ela sorriu, triste. Perdemos muito tempo, mas ainda há tempo. A questão é, você quer ser parte desse tempo que resta? Roberto olhou para aquela mulher que amara, que abandonara, que o perdoara antes mesmo dele pedir perdão. Quero, ele disse, se vocês permitirem. Não depende de mim, Júlia respondeu. Depende da Laura. E foi naquele momento, enquanto esperavam a filha que ele nunca conhecera, que Roberto entendeu. Havia decisões que nos perseguem a vida inteira. Não importa quanto tentemos enterrá-las. Mas às vezes, raramente, o destino nos oferece uma segunda chance. Resta saber se teremos coragem de aceitá-la. A espera foi a mais longa da vida de Roberto. Cada minuto se arrastava como uma eternidade. Júlia preparou café, ofereceu biscoitos que ele não conseguia comer. Eles conversaram, cautelosos a princípio, depois com uma facilidade surpreendente que os transportou décadas atrás. Você foi feliz? Roberto perguntou em determinado momento. Júlia pensou antes de responder. Feliz é uma palavra complicada. Tive momentos de felicidade. Laura me trouxe alegrias que eu nunca imaginei possíveis, mas houve solidão também. Criei uma filha sozinha em uma época em que isso era motivo de vergonha. Me desculpa. Não, ela interrompeu gentilmente. Não vim para desculpas, Roberto. Se aceitei que você entrasse hoje, foi porque escolhi seguir em frente há muito tempo. O que precisamos agora é decidir o que fazemos com o presente. O som de uma chave na fechadura os interrompeu. Os dois se levantaram automaticamente. A porta se abriu. Laura entrou, distraída com o celular, falando ao telefone. Sim, mãe, eu comprei o remédio. Deixa em cima da mesa que... Ela ergueu os olhos e congelou. Suas íris, exatamente iguais às de Roberto, se arregalaram. O telefone quase caiu de sua mão. Preciso desligar, disse apressada, encerrando a ligação sem tirar os olhos do homem desconhecido em sua sala. Laura, Júlia começou, a voz trêmula. Este é... Eu sei quem é. Laura não desviou o olhar. Roberto Ferreira, meu pai. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Roberto não conseguia se mover, falar, respirar direito. Ali estava ela, sua filha. Uma mulher crescida, bonita, de olhar forte, tão diferente do que ele imaginara e tão familiar ao mesmo tempo. Como você soube? Júlia perguntou surpresa. Vi o carro parado na frente, placa da nossa cidade natal. Laura finalmente desviou o olhar de Roberto para a mãe. Felipe postou uma foto no Instagram dizendo que estava em uma missão especial com o avô. Não foi difícil conectar. Ela soltou a bolsa, caminhou até uma poltrona, sentou-se com uma calma que contrastava com a tempestade visível em seus olhos. Então, ela disse cruzando as pernas, 72 anos depois você decidiu aparecer. 37. Roberto corrigiu com voz rouca. Você tem 37 anos. Mas você tem 72, Laura rebateu. Teve 72 anos para me procurar. Por que agora? A pergunta era justa, brutal, necessária. Roberto sentou-se novamente, sentindo o peso de cada palavra que precisava dizer. Porque só descobri sua existência há uma semana. Laura soltou uma risada sem humor. Conveniente. Laura, Júlia interveio. Não, mãe.
Laura levantou a mão. Deixa ele falar. Quero ouvir. Roberto respirou fundo. Sua mãe me escreveu 23 cartas ao longo dos anos, contando sobre você, sobre seu nascimento, seu crescimento. Eu nunca as recebi. Minha esposa as interceptou, leu, guardou escondidas. Encontrei apenas semana passada, quando estava organizando papéis antigos. Laura o encarou, avaliando cada palavra, procurando sinais de mentira. E você espera que eu acredite que em 37 anos você nunca se perguntou o que tinha acontecido com minha mãe? A verdade dói porque é inescapável. Roberto poderia tentar se defender, criar justificativas, mas Laura merecia honestidade, não desculpas embaladas. Não, ele admitiu. Não me perguntei. Escolhi não perguntar. Quando me afastei de sua mãe, tomei a decisão covarde de nunca olhar para trás. Era mais fácil assim. Menos doloroso. Menos doloroso para você, Laura disse. Sim, menos doloroso para mim. A honestidade crua pareceu desarmar parcialmente Laura. Ela se recostou na poltrona, estudando o homem à sua frente. Você tem outros filhos? 2, Jorge e Beatriz, seus meio-irmãos. Eles sabem de mim? Ainda não, mas vou contar. Por quê? Laura perguntou. Por que agora, Roberto? Por que depois de tanto tempo você decidiu explodir sua vida arrumadinha e aparecer aqui? Roberto olhou para as próprias mãos. Mãos de um homem velho, manchadas pela idade, tremendo levemente. Porque o tempo está acabando, ele disse simplesmente. E percebi que prefiro morrer com a verdade doendo do que com o peso do silêncio me sufocando. Laura ficou em silêncio por longos segundos. Júlia permaneceu imóvel, deixando que filha e pai, que eram estranhos, navegassem aquele momento impossível. Você sabe que eu tenho um filho? Laura finalmente disse. Roberto assentiu. Sua mãe me contou. Miguel. Ele te conhece. Digo, conhece sua reputação. O severo diretor Roberto Ferreira, o homem que educou gerações com pulso firme. Ela sorriu sem alegria. É irônico. Você foi pai de centenas de crianças na escola, menos da sua própria filha. O golpe atingiu Roberto em cheio. Ele mereceu. Eu sei. Sabe? Laura se inclinou para a frente. Sabe mesmo? Sabe o que é crescer com um espaço vazio onde deveria haver um pai? Sabe o que é ver outras meninas com seus pais nos eventos escolares enquanto você está sozinha com sua mãe que finge que tudo está bem? Não sei, Roberto admitiu, lágrimas finalmente escapando. Não posso saber. Não vivi isso, mas vivi com um espaço vazio também. Um espaço que eu mesmo criei, onde deveria haver você. Laura limpou os próprios olhos rapidamente, irritada com a própria emoção. Não vim aqui para chorar. Eu vim, Roberto disse. Vim para chorar, para pedir perdão, para conhecê-la. Mesmo que você me mande embora e nunca mais queira me ver. E se eu mandar? Irei e respeitarei sua decisão. Júlia se levantou silenciosamente e saiu da sala, dando-lhes privacidade. Laura observou Roberto. Realmente observou, além da raiva, além da dor. Viu um homem idoso, assustado, quebrado. Viu arrependimento real, não a performance conveniente dele. Minha mãe nunca falou mal de você, ela disse finalmente mais suave. Mesmo quando eu estava com raiva, quando queria odiá-lo, ela sempre dizia que você fez o melhor que podia nas circunstâncias que tinha. Sua mãe é generosa demais. Ela é sábia, Laura corrigiu. E me ensinou que guardar rancor é carregar um peso que só machuca quem carrega. Roberto assentiu sem palavras. Mas sabedoria não significa esquecer, Laura continuou. Nem significa perdoar automaticamente. Eu sei. Então, o que você quer de mim, Roberto? Ele olhou nos olhos da filha. Olhos que eram seus olhos também. Só quero conhecê-la. Saber quem você se tornou. Se possível, fazer parte do que resta. Não como quem tem direito, mas como quem pede permissão. Laura ficou em silêncio, ponderando. A casa estava silenciosa.
apenas o tic-tac do relógio marcando os segundos de uma decisão que mudaria tudo ou nada. Fica para o jantar, ela disse finalmente. Roberto piscou, surpreso. O quê? Fica para o jantar. Miguel está na casa da minha sogra, mas volta em algumas horas. Ele deveria conhecer o avô, se você quiser ser isso. Eu quero, Roberto disse rápido demais, quase atropelando as palavras. Quero muito. Laura assentiu. Mas tem uma condição. Qualquer uma. Você conta a verdade. Toda ela. Não para me punir, não para se autopunir. Mas porque se vamos tentar construir alguma coisa, precisa ser sobre verdade, não sobre fantasias ou histórias editadas. Roberto concordou. Verdade. Prometo. E foi assim, naquela tarde que se transformou em noite, que pai e filha começaram a construir uma ponte sobre quase 4 décadas de ausência. Não foi fácil. Houve momentos de silêncio desconfortável, perguntas que machucavam, respostas que decepcionavam. Laura quis saber sobre a mãe de Roberto, sobre sua infância, sobre por que escolhera se casar sem amor. Roberto quis saber sobre a infância de Laura, sobre suas lutas, suas vitórias, o que ela fazia da vida. Descobriram coincidências estranhas. Ambos amavam literatura clássica, ambos detestavam matemática, ambos tinham o hábito de acordar cedo demais. Descobriram diferenças também. Laura era expansiva, onde Roberto era contido. Ela acreditava em segundas chances, onde ele passara a vida em decisões irrevogáveis. Quando Miguel chegou, uma criança de olhos curiosos e energia infinita, Roberto sentiu o peito apertar. O menino tinha os mesmos cachos que Laura tivera em criança, ele vira nas fotos, a mesma testa alta que era característica da família Ferreira. Vô? Miguel olhou para Roberto com curiosidade. Você é meu outro avô? Roberto olhou para Laura, pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu. Sou, ele disse, a voz falhando. Miguel o abraçou sem hesitação, da maneira como só crianças conseguem. Sem reservas, sem julgamento, apenas aceitação pura. E ali, sendo abraçado por um neto que acabara de conhecer, Roberto chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelas escolhas erradas, pela vida que poderia ter sido. Mas também chorou de gratidão, porque às vezes a vida nos dá chances que não merecemos. Felipe entrou nesse momento parando na porta ao ver a cena. Laura olhou para ele, outro neto que também não conhecia. Eu sou Felipe, ele se apresentou acanhado. Filho do Jorge, Laura sorriu. Meio tio, então. Parece. Ele sorriu de volta. Júlia reapareceu com uma travessa de comida caseira. Acho que vamos precisar de mais pratos. E foi assim, ao redor de uma mesa improvisada, com comida simples e conversas hesitantes, que uma família começou a se formar. Tardia, incompleta, marcada por cicatrizes, mas real. Não era o ideal, não era o que deveria ter sido, mas era o que ainda podia ser. E às vezes isso precisa bastar. Quando a noite terminou e Roberto precisou partir, prometeu voltar. Laura não prometeu estar pronta, mas prometeu tentar. Era tudo o que ele podia pedir. No carro, voltando para casa, Felipe quebrou o silêncio. E agora, vô? Roberto olhou pela janela, vendo as luzes da cidade se afastarem. Agora vou contar para seu pai e sua tia. E vamos ver se essa família quebrada ainda pode ser consertada. O senhor acha que pode? Roberto pensou por um longo momento. Não sei, mas pela primeira vez em décadas estou disposto a tentar. E às vezes a vontade de tentar já é metade do caminho. Felipe sorriu. E Roberto, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que havia esquecido. Esperança. A difícil conversa com o passado que foi construído sobre omissões não se desfaz com uma única revelação. Roberto aprendeu isso quando voltou para casa e precisou reunir coragem para contar a verdade a Jorge e Beatriz. Ele os convidou para um almoço de domingo, algo incomum. Jorge, advogado prático e direto, chegou com a esposa. Beatriz, professora como o pai fora, chegou com o marido e 2 filhos adolescentes. A casa, sempre silenciosa, ganhou vida momentânea com vozes e risadas.
Roberto observava a família que conhecia, sabendo que em poucas horas aquela dinâmica poderia mudar para sempre. Após o almoço, pediu para falar apenas com Jorge e Beatriz. Os netos e genros ficaram na sala, atentos ao tom sério. Preciso contar algo que deveria ter contado há muito tempo. Roberto começou, as mãos tremendo levemente. Beatriz trocou olhares preocupados com Jorge. Pai, o senhor está doente? Não, ele respondeu. Não fisicamente, mas há uma doença pior, a mentira por omissão. E então contou tudo. Júlia, o romance proibido, as cartas que Marta escondera, Laura, Miguel. Cada palavra era uma confissão, cada pausa um pedido silencioso de compreensão. Jorge foi o primeiro a reagir. Levantou-se bruscamente, o rosto vermelho. O senhor está me dizendo que trai minha mãe e que há uma filha bastarda que eu desconhecia? Filho. Não me chama de filho agora. Jorge explodiu. O senhor passou a vida inteira nos ensinando sobre caráter, sobre integridade, sobre fazer a coisa certa. E tudo era mentira? Não era mentira. Roberto tentou explicar. Eu tentei... Tentou o quê? Ser um hipócrita? Jorge deu as costas, as mãos na cabeça. Meu Deus, pai. Mamãe sabia? Sabia. As cartas provam. E ela nunca disse nada. Beatriz murmurou ainda processando. Mamãe carregou esse segredo sozinha. Carregou para me proteger? Roberto admitiu. Ou para proteger a família? Não sei. Beatriz se levantou, caminhou até a janela. E essa Laura, você já a conheceu? Sim, semana passada fui a Ribeirão Preto. Como ela é? A pergunta saiu carregada de emoção. Forte, inteligente, muito parecida comigo. Roberto hesitou. E magoada, com todo o direito de estar. Jorge se virou, o olhar ainda duro. E o que o senhor espera de nós? Que aceitemos de braços abertos? Que fingamos que essa bomba não acabou de explodir nossa família? Não, Roberto disse. Não espero nada. Só precisava que vocês soubessem a verdade. O que fizerem com ela é decisão de vocês. Conveniente, Jorge disse com amargura. Joga a verdade e deixa a gente lidar. Beatriz voltou, sentou-se ao lado do pai. Pai, ela disse suavemente, por que agora? Por que depois de tanto tempo? Roberto olhou para a filha que conhecera desde o nascimento. Porque o tempo está acabando, Bia. E viver carregando segredos é morrer um pouco a cada dia. Ela segurou a mão dele. Você a ama? Essa Laura? Não a conheço direito ainda. Ele admitiu. Mas sinto algo que não esperava sentir. Como se uma parte de mim, que sempre esteve faltando, tivesse finalmente se encaixado. Jorge soltou um suspiro amargo, ainda de costas. Beatriz olhou para o irmão, depois para o pai. Isso vai levar tempo, ela disse. Não espera que processemos isso de um dia para o outro. Eu sei. E eu preciso conhecê-la, Beatriz continuou. Preciso olhar nos olhos dessa irmã que não sei se quero ter. Roberto assentiu. Posso arranjar. Jorge finalmente se virou. O senhor destruiu a imagem que eu tinha do senhor. Sabe disso, né? Sei. Vou precisar de tempo. Muito tempo. Ele caminhou até a porta. E não sei se vou conseguir perdoar. Ele saiu. O som da porta batendo ecoou pela casa. Beatriz apertou a mão do pai. Ele vai voltar. Jorge é explosivo, mas não é cruel. Só precisa processar. E você? Roberto perguntou. Você me perdoa? Ela pensou longamente antes de responder. Perdoar é uma palavra grande, pai. Mas eu te entendo. Mamãe era uma mulher difícil de amar intensamente. Ela era boa, correta, mas fria. Eu cresci sentindo isso. Roberto sentiu lágrimas nos olhos. Não tentei amar sua mãe o suficiente. Talvez não fosse possível amar alguém que não se deixava amar completamente. Beatriz disse com sabedoria. Mas o senhor ficou, cuidou dela até o fim. Isso conta. Mas deixei Laura para trás. Sem saber que ela existia, Beatriz lembrou. Isso não absolve completamente, mas muda a narrativa. Nos dias que se seguiram, a casa de Roberto voltou ao silêncio. Mas era um silêncio diferente.
Não o confortável silêncio da ignorância, mas o pesado silêncio da verdade revelada. Jorge não ligou, não atendeu ligações. Roberto respeitou o espaço do filho, mesmo que doesse. Beatriz, por outro lado, pediu para conhecer Laura. Roberto arranjou um encontro em terreno neutro, um café no meio do caminho entre as duas cidades. Foi estranho e lindo ao mesmo tempo. Duas mulheres de gerações e vivências diferentes, mas inegavelmente irmãs ao olhar. Tinham a mesma testa, o mesmo jeito de franzir o senho quando pensavam. Você se parece com minha mãe, Laura disse surpresa. E você com meu pai, Beatriz respondeu. Elas conversaram por horas. Roberto ficou a certa distância, observando sua família fraturada, tentando se reconectar. Não foi mágico. Não houve abraços emocionados ou declarações de amor instantâneo, mas houve respeito mútuo, curiosidade genuína, a tentativa honesta de duas mulheres que não escolheram ser irmãs, mas estavam dispostas a explorar o que isso significava. Quando se despediram, trocaram números. Era um começo tímido, mas era começo. No carro, voltando para casa, Beatriz disse ao pai: "Ela é especial." É, mãe teria gostado dela. Roberto não tinha tanta certeza, mas não disse nada. Pai, Beatriz continuou, o senhor está fazendo a coisa certa, mesmo que doa. Mesmo que Jorge esteja com raiva, mesmo que seja tarde demais para muita coisa, o senhor está fazendo a coisa certa. Roberto segurou a mão da filha, grato além das palavras. Mas havia mais uma pessoa que precisava saber a verdade. E essa seria a conversa mais difícil de todas. Numa manhã de sábado, Roberto voltou ao cemitério. Ajoelhou-se diante do túmulo de Marta, colocou as mãos sobre a lápide fria. Você sabia que eu descobriria, ele disse em voz baixa. Deixou as cartas escondidas, mas não tão escondidas. Você queria que eu encontrasse, não queria? O vento balançava as folhas das árvores. Ou talvez você simplesmente não soubesse o que fazer com elas. Deve ter sido terrível, Marta. Ler sobre uma filha do seu marido com outra mulher. Saber que ele amou alguém de um jeito que nunca te amou. Ele fechou os olhos, lágrimas silenciosas descendo. Me desculpa por tudo. Por não ter sido o marido que você merecia. Por não ter tido coragem de ser honesto. Por ter desperdiçado sua vida e a minha tentando fazer a coisa certa do jeito errado. Ficou ali por uma hora. Não esperava respostas, não esperava absolvição. Apenas oferecia sua verdade, tardia, mas sincera. Quando se levantou para ir embora, sentiu uma paz estranha. Não era felicidade, não era alegria, era aceitação. A vida não havia sido o que ele planejara. Mas ainda podia ser algo significativo nos capítulos que restavam. Meses se passaram. Roberto visitava Laura e Miguel regularmente. A relação não era fácil. Havia desconfiança residual, palavras que machucavam involuntariamente, expectativas desalinhadas. Mas havia também risos, descobertas, conexão genuína. Miguel o chamava de vovô Roberto, diferente do outro avô. O pai de Laura havia morrido anos atrás. O menino o ensinou a jogar videogame. Roberto o ensinou xadrez. Era uma troca geracional linda e imperfeita. Laura começou a se abrir mais. Contou sobre sua adolescência difícil, sobre como fora alvo de preconceito por não ter pai presente, sobre como essa ausência moldara suas próprias escolhas na vida. Eu jurei que meu filho teria um pai. Ela disse certa vez, por isso escolhi muito bem o homem com quem casei. Não por paixão louca, mas por segurança. E foi feliz? Roberto perguntou. Feliz o suficiente, ela respondeu. Ele é um bom pai, um bom marido. Não há fuegos de artifício, mas há estabilidade. O Roberto reconheceu a descrição. Era exatamente o que ele tivera com Marta. Às vezes, eu me pergunto se estabilidade é o suficiente, ele disse. Depende do que a alternativa oferece. Laura respondeu com sabedoria que vinha da experiência. Júlia e Roberto também se reaproximaram, não como amantes. Aquele tempo havia passado,
mas como velhos amigos unidos por uma história complexa. Você ainda pensa no que poderia ter sido? Ele perguntou certa tarde, enquanto tomavam café na varanda. Todos os dias, ela admitiu, mas também sei que o que foi, foi, e que o que é agora também tem valor. Você me perdoa? Júlia olhou para ele com olhos que viram décadas. Roberto, te perdoei antes mesmo de você pedir. Guardar rancor é um luxo que não posso pagar nessa idade. Ele sorriu grato. Eu não mereço seu perdão. Ninguém merece perdão, ela respondeu. É um presente, não um salário. Quanto a Jorge, a reconciliação foi mais lenta. Levou quase 1 ano até ele concordar em conhecer Laura. Quando finalmente aceitou, foi breve, tenso, educado, mas distante. Não espero que sejamos uma família feliz de comercial de TV, Jorge disse ao pai depois. Mas posso ser civilizado, por respeito a você, se não por ela. Era menos do que Roberto esperava, mas mais do que temia. Aceitou. Beatriz, por outro lado, desenvolveu um vínculo genuíno com Laura. Descobriram interesses comuns, trocavam mensagens, planejavam almoços. Os filhos de Beatriz conheceram Miguel e se tornaram amigos distantes, mas afetivos. Era uma família estranha, costurada por verdades tardias e perdões difíceis. Não era perfeita. Talvez nunca seria, mas era real. E para Roberto, isso bastava. Numa noite, quase 2 anos após descobrir as cartas, Roberto sentou-se em sua mesa e começou a escrever. Não cartas desta vez, mas memórias. Queria deixar registrado, para Laura, para Miguel, para todos, a verdade completa de sua vida. Não se poupou. Escreveu sobre suas covardias, suas escolhas egoístas disfarçadas de nobreza, suas mentiras gentis que foram cruéis na prática. Mas também escreveu sobre amor. O amor que teve, o amor que perdeu, o amor que encontrou tardiamente. Escreveu sobre Marta, reconhecendo finalmente sua generosidade silenciosa, o sacrifício de carregar um segredo sozinha para proteger a família. Escreveu sobre Júlia, o amor verdadeiro que não teve coragem de escolher. Escreveu sobre Laura, a filha que veio ao mundo sem sua presença, mas que sobreviveu e prosperou apesar disso. E escreveu sobre a lição mais importante que aprendera aos 72 anos. Nunca é tarde para dizer a verdade, mas quanto mais esperamos, mais dolorido se torna o preço. Aos 74 anos, Roberto sofreu um infarto leve. Sobreviveu, mas o corpo deu o aviso claro. O tempo finalmente estava se esgotando de verdade. Laura foi visitá-lo no hospital. Sentou-se ao lado da cama, segurou sua mão. Fiquei com medo, ela admitiu. De quê? De perder você logo depois de te encontrar. Roberto apertou a mão dela, emocionado. Eu também, pai, ela disse, usando a palavra pela primeira vez. Ele sentiu o coração quase parar. Eu te perdoo. Oficialmente, completamente. As lágrimas vieram sem controle. Obrigado. Não por você, ela esclareceu com um sorriso suave. Por mim. Porque guardar rancor estava me consumindo, e eu não quero desperdiçar o tempo que nos resta. Te amo, Roberto disse. Eram palavras que ele raramente pronunciara na vida, sempre desconfortável com demonstrações explícitas de afeto. Sei que não tenho direito, mas te amo. Você tem direito, Laura respondeu, porque eu também te amo. Não do jeito que amaria um pai que esteve presente sempre, mas te amo do jeito que é possível agora. E ali, naquele quarto de hospital com máquinas apitando e luzes fluorescentes frias, pai e filha finalmente fizeram as pazes, não com o passado, que era inalterável, mas com o presente, que ainda podia ser moldado. Roberto recebeu alta 2 semanas depois, mais fraco fisicamente, mas estranhamente mais forte emocionalmente. Jorge finalmente cedeu, visitou-o, e pela primeira vez conversaram honestamente sobre sentimentos. Algo que nenhum dos dois era bom, mas ambos estavam dispostos a tentar. Ainda estou magoado, Jorge admitiu, mas também entendo que você é humano, e humanos erram. Errei muito, Roberto concordou, mas está tentando consertar. Isso conta.
Era um perdão condicional, imperfeito, mas era perdão. Nos anos seguintes, Roberto se tornou presença constante na vida de Laura e Miguel. Não tentou compensar o tempo perdido. Isso era impossível, mas investiu no tempo que tinha, criando memórias novas. Ensinou Miguel a pescar, ajudou Laura a reformar a casa. Compareceu a todas as apresentações escolares, todos os aniversários, todos os momentos importantes que um avô presente deveria estar. E quando Laura teve seu segundo filho, uma menina que nomeou Helena em homenagem à mãe, Roberto segurou a bebê no colo com uma emoção que o surpreendeu. "Você está chorando, vô?" Miguel perguntou curioso. "Estou", Roberto admitiu sem vergonha. "De alegria." Era verdade. Pela primeira vez em décadas, Roberto chorava não de arrependimento ou dor, mas de gratidão pura. Aos 78 anos, Roberto reuniu toda a família, Jorge, Beatriz, Laura, todos os netos e bisnetos, para um almoço que ele mesmo organizou. Era uma cena surreal. 3 gerações reunidas, conversando, rindo, compartilhando. Não era a harmonia perfeita. Havia ainda tensões residuais, especialmente entre Jorge e Laura, mas havia tentativa genuína de conexão. Roberto observava tudo da cabeceira da mesa, o coração pleno de uma maneira que nunca experimentara. "No que está pensando, pai?" Beatriz perguntou. "Que desperdicei muitos anos", ele admitiu. "Mas que os últimos anos compensaram um pouco. Não tudo, mas um pouco. Mais do que um pouco", Laura disse do outro lado da mesa. Roberto sorriu. "Obrigado por me perdoarem. Todos vocês. Não merecia, mas sou infinitamente grato." "Vovô", Miguel interrompeu, "você vai contar aquela história do tempo da escola?" Roberto riu. "Qual delas?" "A do aluno que soltou galinha na sala." E ali, cercado por sua família imperfeita, mas real, Roberto contou histórias. Algumas eles já conheciam, outras eram novas, mas todas eram verdadeiras, e isso fazia toda a diferença. Quando a noite terminou e todos foram embora, Roberto ficou sozinho novamente na casa que não era mais tão silenciosa. Estava cheia de ecos de risadas recentes. Ele pegou o caderno de memórias que escrevera e acrescentou uma última entrada. "Aprendi tarde demais que a vida não se mede pelas decisões certas que tomamos, mas por nossa capacidade de reconhecer as erradas e tentar, dentro do possível, corrigi-las. Não recuperei o tempo perdido com Laura. Nunca recuperarei, mas ganhei o tempo presente e aprendi que às vezes o presente é o único presente que realmente importa. Se alguém algum dia ler estas memórias, espero que tire uma lição. Não espere. Não espere que o tempo resolva o que só a coragem pode resolver. Não espere que os outros adivinhem o que só você pode dizer. E, acima de tudo, não espere que seja tarde demais para perceber que nunca é tarde demais para tentar. Tenho 78 anos. Desperdicei 72 deles fugindo da verdade. Mas vivi os últimos 6 plenamente e descobri que 6 anos de verdade valem mais que 70 de mentira conveniente. Que Deus, ou o destino, ou o acaso, tenha misericórdia de nós todos e que nos dê coragem quando a precisarmos, porque no fim, tudo o que nos resta são as escolhas que fizemos e as pessoas que amamos. E se tivermos sorte, essas duas coisas se alinham antes que seja tarde demais. Roberto Ferreira morreu aos 81 anos, pacificamente, durante o sono. Seu funeral foi concorrido. Ex-alunos, colegas, família. Mas foram Laura e seus filhos que carregaram o caixão ao lado de Jorge e Beatriz. Era uma imagem que teria sido impossível uma década antes, mas que agora parecia a única certa. No velório, Miguel, agora um adolescente, leu um texto que escrevera sobre o avô. Falou sobre segundas chances, sobre coragem tardia, sobre como nunca é tarde para fazer a coisa certa. Júlia, agora com 80 anos e andando com dificuldade, colocou flores sobre o caixão. "Descanse, Roberto", ela sussurrou.
Você finalmente fez as pazes consigo mesmo. Laura foi a última a se despedir. Inclinou-se sobre o caixão, beijou a testa fria do pai. Obrigada, ela disse baixinho, por ter vindo me procurar, por não ter desistido, por ter me dado um pai, mesmo que tarde. Você não foi perfeito, mas foi real, e isso bastou. E assim Roberto Ferreira foi enterrado não como o diretor severo e irrepreensível que todos conheciam, mas como um homem imperfeito que teve coragem de reconhecer seus erros e tentar, mesmo tarde, fazer diferente. Sua lápide trazia apenas Roberto Ferreira, pai e avô, humano. Aprendeu que nunca é tarde demais. E talvez, no final, essa fosse a maior lição que ele poderia deixar. Porque algumas histórias não falam de amor perfeito. Algumas histórias falam de amor possível. E amor possível, quando verdadeiro, é mais valioso que qualquer fantasia. Nem toda escolha traz redenção completa, mas algumas salvam quem você estava prestes a perder. Não os outros, mas você mesmo. E às vezes isso é tudo o que podemos esperar desta vida breve e confusa. A chance de ao final olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vemos. Não como quem gostaríamos de ter sido, mas como quem finalmente tivemos coragem de ser. A história de Roberto terminou, mas as vidas que ele tocou continuaram. Laura seguiu em frente, mais leve. Ensinou aos filhos sobre perdão sem esquecer, sobre segundas chances sem ingenuidade, sobre como o passado não nos define, a menos que permitamos. Jorge eventualmente fez as pazes completas, não com a memória do pai perfeito que nunca existiu, mas com o pai humano que finalmente teve coragem de mostrar suas rachaduras. Beatriz escreveu um livro sobre a história da família, mudando nomes, mas mantendo a essência. Uma meditação sobre segredos, perdão e o preço da verdade. E Miguel, quando cresceu e se tornou psicólogo, dedicou sua carreira a ajudar famílias fraturadas a se reconectarem. Aprendi com meu avô, ele dizia aos pacientes, que o tempo perdido nunca volta, mas o tempo que resta pode ser redimido. A casa de Roberto foi vendida. Laura guardou algumas coisas, o caderno de memórias, as fotografias, as cartas de Júlia. O resto foi distribuído ou doado. Mas o que Roberto realmente deixou não estava em objetos. Estava em lições vividas, em segundas chances concedidas, em coragem tardia que inspirou outros a não esperar tanto. Júlia viveu até os 86 anos. Nos seus últimos dias, foi visitada por Laura. Você ainda pensa nele? Laura perguntou, segurando a mão frágil da mãe. Todos os dias, Júlia admitiu com um sorriso. Mas sem tristeza, com gratidão, porque no final, mesmo que tarde, ele voltou. E isso significou tudo. Você o amou mesmo? Amei, talvez mais do que deveria, mas não me arrependo. O amor verdadeiro, mesmo quando não correspondido completamente, ainda vale a pena. Laura beijou a testa da mãe. Obrigada por me ensinar isso. Obrigada por ter sido forte quando eu não podia ser, Júlia respondeu. Quando Júlia faleceu, foi enterrada com uma única carta, a primeira que escrevera a Roberto, a que ele nunca lera no tempo certo. Dentro, uma frase sublinhada. O amor verdadeiro não desiste mesmo quando deveria. E talvez essa fosse a verdadeira moral da história. Não que o amor conquista tudo, porque às vezes não conquista, mas que mesmo quando falha, deixa marcas. E essas marcas, se tivermos coragem de reconhecê-las e honrá-las, podem se transformar em cicatrizes que contam histórias de sobrevivência. Anos depois, quando Helena, a neta que Roberto conheceu bebê, se casou, reservou uma cadeira vazia na cerimônia. Para o avô Roberto, explicou, que me ensinou que família não é apenas sangue, é escolha. E assim, a história se perpetuou, não como um final feliz arrumado, mas como uma verdade vivida, que cometemos erros, que sofremos consequências, que algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas também que há redenção possível, perdão alcançável, reconexões viáveis.
não da forma que imaginamos ou esperamos, mas da forma que é humanamente possível. E às vezes, a forma humanamente possível é mais bonita que qualquer fantasia, porque é real. Roberto não foi herói, não foi vilão. Foi um homem que errou gravemente, reconheceu tarde, tentou consertar dentro de suas limitações. E no final, isso bastou para que ele morresse em paz e deixasse um legado mais valioso que qualquer império. A lição de que nunca é tarde para fazer a coisa certa, mesmo quando dói, mesmo quando é imperfeito, mesmo quando tudo o que resta é a tentativa. Porque a tentativa, sincera e vulnerável, já é uma forma de coragem. E coragem, em qualquer idade, merece ser reconhecida. O legado de uma verdade tardia não se mede em anos, mas em vidas transformadas. E a história de Roberto Ferreira continuou a ecoar muito além de sua própria existência. 10 anos após sua morte, Miguel, agora um psicólogo estabelecido de 31 anos, decidiu escrever sua tese de doutorado sobre reconciliação familiar tardia. Usou a história do avô como estudo de caso central, mudando nomes, mas preservando a essência. A pergunta que guiou minha pesquisa, ele escreveu na introdução, não foi "é possível perdoar o imperfeável", mas sim o que perdemos quando escolhemos não tentar. A tese se tornou um livro que inesperadamente alcançou listas de mais vendidos. Não porque oferecesse respostas fáceis ou promessas vazias, mas porque falava de uma verdade que milhões de famílias fraturadas reconheciam. Que o tempo perdido não volta, mas o tempo que resta pode ser sagrado. Miguel recebia cartas diariamente. Pessoas de 60, 70, 80 anos contando suas próprias histórias de segredos guardados, filhos abandonados, amores não correspondidos, verdades não ditas. E sempre a mesma pergunta: ainda há tempo para mim? A resposta que ele aprendera com Roberto era sempre a mesma: há tempo enquanto há vida e coragem. Laura, aos 57 anos, havia se tornado conselheira voluntária em um abrigo para mães solteiras. Usava sua própria história, crescer sem pai, as dificuldades, os preconceitos, mas também a força que desenvolvera, para dar esperança a mulheres jovens que se sentiam sozinhas e julgadas. Minha mãe me criou sozinha, ela dizia às meninas que atendiam, e fez um trabalho extraordinário. Sim, senti falta de ter um pai, mas também aprendi que família vem em formatos diferentes e que a ausência, quando bem trabalhada, não precisa definir quem somos. Uma dessas jovens, Camila, de apenas 19 anos, grávida e abandonada pelo namorado, perguntou certa vez: "Mas você não ficou com raiva dele, do seu pai?" Laura pensou antes de responder. "Fiquei, por muito tempo. Mas a raiva era um peso que só eu carregava. Ele não sentia. Então decidi largar esse peso, não para fazer um favor a ele, mas para me libertar. E quando ele apareceu, depois de todos esses anos, Camila insistiu. Você não quis mandá-lo embora? Quis, Laura admitiu com honestidade. Na verdade, quase mandei. Mas minha mãe me ensinou algo importante. Vingança dói mais em quem se vinga do que em quem é vingado, e eu estava cansada de dor. Essas conversas se multiplicavam. Laura não percebia, mas estava perpetuando o legado de Roberto. Não o legado de suas falhas, mas o legado de sua coragem em reconhecê-las. Jorge, por sua vez, levou mais tempo para processar completamente. Foi apenas aos 65 anos, quando seu próprio filho teve um filho fora do casamento e enfrentou dilemas similares aos do avô, que Jorge finalmente compreendeu a totalidade da situação. Pai, ele disse ao filho, Carlos, que estava em crise, vou te contar uma história sobre seu avô que talvez te ajude. E pela primeira vez, Jorge contou a história completa de Roberto. Não com julgamento, mas com empatia. Falou sobre as pressões sociais dos anos 70, sobre casamentos arranjados, sobre como as escolhas que parecem claras de fora são nebulosas de dentro. Seu avô errou, Jorge concluiu.
Errou feio, mas quando teve chance de continuar errando ou tentar consertar, escolheu consertar, mesmo velho, mesmo doente, mesmo sabendo que seria difícil. Carlos ouviu em silêncio. E você o perdoou? Jorge respirou fundo. Levei anos, fiquei com raiva, me senti traído, questionei tudo o que ele me ensinou. Mas no final, percebi que ele me ensinou a lição mais importante justamente quando errou, que somos humanos. E humanos falham. O que importa é o que fazemos depois da falha. Essa conversa mudou a relação de Jorge com a própria história. Ele visitou o túmulo do pai pela primeira vez em anos. Pai, ele disse em voz baixa, ajoelhado diante da lápide. Demorei, mas entendi. Você fez o melhor que podia com o que sabia no momento. E quando soube melhor, fez melhor. Desculpa por ter sido tão duro. O vento balançou as folhas. Jorge sentiu uma paz que não sentia há anos. Beatriz continuou sendo a ponte entre todos. Organizava encontros familiares anuais, onde todos os ramos da família Ferreira se reuniam. Os filhos de Jorge, os filhos de Laura, os filhos dela própria. Era uma cena surreal. Primos que tecnicamente eram meio primos, tios que eram meio tios, uma configuração familiar que desafiava os organogramas tradicionais, mas que funcionava porque todos escolhiam que funcionasse. No 20º encontro após a morte de Roberto, Beatriz pediu 1 minuto de atenção. Quero fazer um brinde, ela disse, erguendo a taça. Ao homem que nos trouxe aqui. Não porque foi perfeito, longe disso, mas porque teve coragem de ser imperfeito visivelmente, de admitir seus erros, de tentar mesmo tarde fazer diferente. Todos ergueram suas taças. Miguel, então com 38 anos, adicionou. E porque nos ensinou que família não é quem está presente desde o início. É quem escolhe ficar quando descobre que deveria estar. Helena, a neta que Roberto conhecera bebê e que agora tinha 21 anos, completou. E que segundas chances são para os corajosos. O brinde foi feito. E naquele momento, em uma varanda cercada por 3 gerações de Ferreiras, em todas as suas configurações não tradicionais, o legado de Roberto se consolidou. Não como um exemplo de redenção perfeita, mas como um lembrete de que a imperfeição reconhecida e trabalhada vale mais que a perfeição fingida. Júlia foi lembrada também. Seus netos, porque Laura insistiu que os filhos a chamassem de avó, mesmo sem laço sanguíneo direto, compartilhavam histórias da mulher forte que criara uma filha sozinha, que amara sem ser correspondida completamente, que perdoara sem ser pedido. Vovó Júlia, Helena disse, me ensinou que força não é não precisar de ninguém, é precisar e sobreviver quando ninguém vem. As palavras ecoaram. Alguém começou a chorar baixinho. Outros se abraçaram. E foi assim, cercados por imperfeições e escolhas difíceis e perdões custosos, que a família de Roberto celebrou não o que deveria ter sido, mas o que conseguiram construir apesar de tudo. Anos depois, quando Miguel publicou seu 3º livro, dessa vez sobre como traumas geracionais podem ser transformados em sabedoria geracional, dedicou a obra a Roberto Ferreira, que me ensinou que nunca é tarde, e a Júlia Mendes, que me ensinou que sempre vale a pena. O livro incluía exercícios práticos para famílias em processo de reconciliação. Um dos exercícios mais impactantes pedia que o leitor escrevesse uma carta a alguém que o magoou, expressando tudo o que sentia, mas que não enviasse a carta. Em vez disso, deveria queimá-la e escrever uma segunda carta, dessa vez focada não no que o outro fez, mas no que o próprio leitor escolheria fazer com essa dor. Porque, Miguel explicava, não controlamos o que nos fazem, apenas o que fazemos com o que nos fizeram. Era puro Roberto e pura Júlia. Uma síntese das 2 filosofias que moldaram sua vida. O exercício ajudou milhares. Miguel recebia e-mails emocionados de pessoas de todas as idades que finalmente encontraram paz, não através do outro, mas através de si mesmos. Uma senhora de 82 anos escreveu:
Passei 60 anos esperando que meu pai me pedisse desculpas por ter me abandonado. Ele morreu sem pedir. Seu livro me ensinou que eu não precisava do pedido de desculpas dele para me curar. Precisava do meu próprio perdão a mim mesma por ter carregado esse peso por tanto tempo. Outra mulher, de 70 anos. Descobri que tenho uma irmã que não conhecia. Fiquei furiosa com minha mãe por ter escondido isso. Mas seu livro me fez perceber que minha mãe também era humana com suas próprias dores. Procurei minha irmã. Agora somos amigas. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde. As histórias se multiplicavam. E Miguel percebia que o legado do avô não era apenas familiar, era universal. Porque todo ser humano em algum momento enfrenta escolhas impossíveis. E todo ser humano em algum momento precisa decidir entre guardar rancor ou escolher paz. Laura, já avó também, aplicava essas lições com os próprios netos. Quando Gabriela, filha de Miguel, aos 15 anos descobriu uma traição do namorado e jurou nunca mais confiar em ninguém, foi Laura quem sentou com ela. Meu bem, ela disse gentilmente, entendo sua dor. Traição dói. Mas deixa eu te contar uma coisa. Se você fechar seu coração para se proteger, quem está punindo não é ele, é você mesma. Mas eu fui idiota em confiar. Gabriela chorou. Não, Laura corrigiu. Você foi corajosa e ele foi indigno dessa coragem. São coisas diferentes. Não deixa que a falha dele defina sua capacidade de confiar, porque se deixar, ele venceu 2 vezes. Gabriela limpou as lágrimas. Como a senhora consegue ser assim, tão sábia? Laura sorriu tristemente. Não nasci assim. Aprendi, com muita dor, mas aprendi. Com o vovô Roberto, com ele, com minha mãe, com a vida. Laura segurou a mão da neta. E agora estou tentando te ensinar para que você não precise sofrer tanto quanto eu sofri para aprender. Era o ciclo se completando. Dor transformada em sabedoria, sabedoria compartilhada. Gerações se conectando não apenas pelo sangue, mas pelas lições vividas. Jorge, aos 75 anos, finalmente teve a conversa que precisava ter com Laura. Não tinham sido próximos. A relação sempre fora educada, mas distante. Mas algo nele mudou quando foi diagnosticado com câncer. Não vai morrer, Laura disse quando ele contou. Vai lutar e vencer. Não sabemos disso, Jorge respondeu realisticamente. Mas não é disso que quero falar. Laura esperou. Quero pedir desculpas, ele disse, por nunca ter te aceitado completamente. Por ter te tratado como uma intrusa na nossa família. Laura piscou surpresa. Em todos esses anos, Jorge nunca havia sido tão direto. Não foi sua culpa existir, ele continuou. Foi escolha do nosso pai, e levei muito tempo para separar uma coisa da outra. Mas agora, olhando para trás, percebo quanto tempo desperdicei com raiva quando poderia ter ganhado uma irmã. Laura sentiu os olhos marejarem. Obrigada por dizer isso. Obrigado por ter ficado, Jorge respondeu. Mesmo quando fui frio, mesmo quando fui injusto, você ficou. Isso mostra uma força de caráter que eu não tive. Eles se abraçaram. Não foi um abraço dramático de novela. Foi um abraço de 2 idosos cansados de carregar pesos desnecessários. Jorge venceu o câncer. E nos anos que se seguiram, ele e Laura construíram a relação que sempre poderia ter existido. Não recuperaram o tempo perdido. Isso era impossível. Mas criaram tempo novo. E tempo novo, descobriram, pode ser tão valioso quanto o antigo, às vezes até mais. Quando Jorge faleceu aos 82 anos, foi Laura quem fez a oração no funeral. Falou sobre segundas chances, sobre irmãos que se encontram tarde, mas se encontram verdadeiramente. Sobre como o perdão é um presente que damos principalmente a nós mesmos. Jorge demorou para me aceitar, ela disse com voz firme, mas quando aceitou, foi completo. E isso me ensinou que o tempo da jornada importa menos que o destino final. Beatriz, então com 80 anos, ouviu e sorriu através das lágrimas.
Papai ficaria orgulhoso, ela sussurrou para Laura. De todos nós. E talvez fosse verdade. Talvez Roberto, onde quer que estivesse, observasse aquela família imperfeita, mas unida, quebrada, mas consertada, e sentisse que sua coragem tardia havia valido a pena. Porque no final, não é sobre ter vivido perfeitamente. É sobre ter tido coragem de viver verdadeiramente. E verdade, mesmo dolorosa, sempre liberta mais do que a mentira confortável aprisiona. Os anos passaram. A família cresceu, expandiu, se transformou. Houve casamentos, nascimentos, mortes. Houve brigas e reconciliações, mágoas e perdões. Houve tudo que famílias reais têm. A bagunça linda e confusa da vida vivida plenamente. Mas em todos os momentos importantes, havia uma foto de Roberto na mesa principal. Não como santo, não como herói, mas como lembrete. Que somos todos imperfeitos e que essa imperfeição não precisa nos definir se tivermos coragem de reconhecê-la e trabalhar com ela. Quando Helena se casou, reservou não uma, mas 2 cadeiras vazias. Uma para Roberto, outra para Júlia. Eles são a razão de estarmos todos aqui, ela explicou. Não apesar de seus erros, mas por causa de como lidaram com eles. Era uma filosofia radical. Celebrar não a perfeição, mas a humanidade. Não o acerto constante, mas a correção de curso quando necessária. E essa filosofia se espalhou. Os amigos de Helena adotaram. Os colegas de Miguel aplicaram em suas próprias vidas. Os pacientes de Laura levaram para suas famílias. O legado de Roberto não estava em placas ou homenagens oficiais. Estava em vidas transformadas por um exemplo simples, que nunca é tarde para fazer a coisa certa, mesmo quando a coisa certa dói, mesmo quando chega com décadas de atraso, mesmo quando tudo o que podemos fazer é tentar, porque a tentativa sincera já é uma vitória. E vitórias, mesmo pequenas, merecem ser celebradas. Miguel, aos 60 anos, foi convidado para dar uma palestra em um congresso internacional sobre reconciliação familiar. O auditório estava lotado, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, pessoas comuns buscando respostas. Ele começou contando a história do avô, não editada, não embelezada. Verdade crua. Um homem que abandonou o amor verdadeiro por dever social, que viveu uma mentira por décadas, que descobriu tarde demais que tinha uma filha e que teve coragem de enfrentar essa verdade, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado. Meu avô não é herói dessa história, Miguel disse. Ele é o homem que errou gravemente. A heroína é minha mãe, que teve força para perdoar. A heroína é Júlia, que criou uma filha sozinha. O herói é Jorge, que eventualmente superou sua raiva. A heroína é Beatriz, que foi ponte quando todos queriam ser muros. Ele fez uma pausa. Meu avô é apenas o homem que, quando confrontado com sua própria covardia, escolheu coragem. E às vezes isso é suficiente. A plateia se levantou em ovação. Mas Miguel sabia que não era para ele. Era para todos os Robertos do mundo. Pessoas imperfeitas tentando fazer melhor, mesmo tarde. Após a palestra, uma senhora de cabelos completamente brancos se aproximou. Tenho 85 anos, ela disse. E uma filha que não vejo há 40 anos. Brigamos por algo que hoje nem lembro direito. Você acha que ainda há tempo? Miguel segurou as mãos dela. Há tempo enquanto há vida. Mas e se ela não quiser me ver? Então pelo menos você tentou. E morrerá sabendo que não deixou por medo. A senhora chorou. Miguel a abraçou. E naquele momento, ele entendeu completamente por que o avô fizera o que fizera. Porque carregar arrependimento é pesado demais para os anos finais. 6 meses depois, Miguel recebeu uma carta daquela senhora. Ela havia procurado a filha. O encontro foi difícil, doloroso, mas real. Não houve final feliz instantâneo, mas houve início de cura. Obrigada, a carta dizia, por me dar coragem. Seus avós me deram um presente, a chance de morrer em paz. Miguel guardou a carta.
Mais uma vida tocada pelo legado de Roberto e Júlia. Mais uma prova de que nossas histórias, quando compartilhadas com honestidade, podem iluminar os caminhos dos outros. Laura, aos 80 anos, escreveu suas próprias memórias, não para publicar, mas para deixar aos netos e bisnetos. O título: Filha de uma ausência, mãe de uma presença. Nelas, ela foi brutalmente honesta sobre a dor de crescer sem pai, sobre o preconceito que enfrentou, sobre as noites em que chorou desejando ter uma família normal, mas também sobre a força que desenvolveu, sobre o amor incondicional da mãe, sobre a alegria de finalmente conhecer o pai, mesmo tarde. Não vou mentir e dizer que tudo ficou bem, ela escreveu na conclusão. Alguns buracos nunca se preenchem completamente, mas aprendi que podemos viver plenamente mesmo com buracos, e que às vezes a vida nos oferece reparos parciais que, se aceitarmos com gratidão, podem ser surpreendentemente curativos. Ela deixou as memórias em um envelope lacrado, com instruções para ser aberto apenas após sua morte. Para que leiam sem sentir que precisam me proteger, explicou a Miguel. Quero que vejam minha verdade completa. Quando Laura morreu, aos 87 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos, o envelope foi aberto, e uma nova geração aprendeu as mesmas lições que Roberto havia tentado ensinar décadas antes. O ciclo continuava. A dor, transformada em sabedoria, passava adiante, e assim a família sobrevivia, não apesar de suas fraturas, mas por causa da honestidade com que as enfrentava. No 100º ano após o nascimento de Laura, uma celebração póstuma organizada pela família, todos se reuniram novamente. Eram mais de 100 pessoas agora, descendentes de Roberto, de Laura, de Jorge, de Beatriz, uma árvore genealógica complexa que desafiava categorias simples. O mais jovem presente, um bebê de 3 meses, era pentaneto de Roberto. Carregava o nome Roberto Miguel, uma homenagem dupla. Vovô Roberto nunca conhecerá esse bebê, Helena disse, segurando a criança. Mas esse bebê carregará seu legado, não de perfeição, mas de coragem. E talvez fosse esse o ponto final da história. Não um final, realmente, porque histórias de famílias nunca terminam completamente, mas um momento de pausa, de reflexão, de gratidão. Gratidão não pela perfeição, mas pela humanidade. Não pelos acertos, mas pela coragem de corrigir os erros. Não pelo que foi, mas pelo que ainda pôde ser. E, no final, talvez seja isso que define uma vida bem vivida. Não a ausência de arrependimentos, mas a presença de coragem para enfrentá-los. Roberto Ferreira viveu 81 anos. Errou por 72 deles. Acertou nos últimos 9. E, mesmo assim, deixou um legado que atravessou gerações. Porque 9 anos de verdade valeram mais que 72 de mentira conveniente. E essa, talvez, seja a maior lição que qualquer vida pode ensinar. Mas há uma parte da história que ainda precisa ser contada. Uma parte que aconteceu nos bastidores, longe dos holofotes da reconciliação dramática. Uma parte sobre os momentos silenciosos que verdadeiramente cimentaram aquela família impossível. Era uma terça-feira comum quando Roberto, aos 76 anos, recebeu uma ligação de Laura às 2 da manhã. Pai, ela disse, a voz quebrada, preciso de você. Roberto levantou imediatamente, o coração disparado. O que aconteceu? É o Rafael, ele bateu o carro, está no hospital. De Rafael era o marido de Laura. O homem que criara Miguel como filho próprio, que aceitara Roberto sem julgamento, que se tornara amigo apesar das circunstâncias improváveis. Já estou indo, Roberto disse sem hesitar. Eram quase 300 quilômetros. À noite, um homem de 76 anos, dirigindo numa estrada escura. Felipe, que dormia no quarto de hóspedes, insistiu em ir junto. Chegaram ao hospital às 5 da manhã. Laura estava na sala de espera, os olhos vermelhos, segurando Miguel, que chorava baixinho. Quando ela viu Roberto, desabou.
Ele a abraçou como nunca havia abraçado alguém antes, com tudo que tinha, todo o amor reprimido de décadas. Ele vai ficar bem, Roberto murmurou, rezando para que fosse verdade. Rafael sobreviveu, mas ficou 2 meses internado. E durante esses 2 meses, Roberto esteve presente em cada dia. Levava comida para Laura, ficava com Miguel, para ela poder descansar. Conversava com os médicos, organizava papelada. Era um pai fazendo o que pais fazem. Tarde, mas fazendo. Uma noite, enquanto Laura dormia numa poltrona desconfortável ao lado do marido, Rafael acordou e viu Roberto sentado na cadeira do canto, lendo um livro à luz fraca. Roberto! Ele chamou com voz fraca. Roberto levantou imediatamente. Precisa de algo? Chamo a enfermeira? Não, só quero te agradecer. Roberto balançou a cabeça. Não precisa. Preciso, Rafael insistiu. Você não tinha obrigação, mal me conhece, mas está aqui. Roberto sentou mais perto. Você está casado com minha filha, criou meu neto. Isso te torna família, e família a gente não abandona. Rafael sorriu fraco. Você abandonou uma vez. A verdade, sempre crua, sempre presente. Roberto não desviou. Abandonei. E passo cada dia tentando não repetir esse erro. Está conseguindo, Rafael disse. Laura, ela fala muito de você, de como você mudou a vida dela. Ela mudou a minha, Roberto respondeu. Essa conversa mudou algo entre eles. Quando Rafael teve alta, convidou Roberto para ser padrinho de Helena, a filha que nasceria meses depois. Seria uma honra, Roberto disse, emocionado demais para palavras mais elaboradas. Eram esses momentos, não os grandes gestos, mas as presenças constantes, que verdadeiramente construíam família. Houve também a vez em que Beatriz perdeu o emprego aos 68 anos e entrou em profunda depressão. Foi Roberto quem, todos os dias durante 3 meses, caminhava até a casa dela e a levava para caminhar no parque. Não quero caminhar, ela dizia. Eu sei, ele respondia, mas vamos assim mesmo. E caminhavam, em silêncio no início, depois conversando sobre pequenas coisas, depois sobre coisas maiores. Até que um dia Beatriz disse, obrigada por não desistir de mim. Nunca desistirei, Roberto prometeu. Já desperdicei tempo demais desistindo de pessoas que amo. Essas pequenas guerras travadas em silêncio, essas vitórias minúsculas que ninguém vê, são as que realmente importam. São as que constroem os alicerces sobre os quais grandes reconciliações podem finalmente se sustentar. E houve o Natal, em que Jorge finalmente concordou em ir à casa de Laura. Foi tenso, silencioso demais. Até que Miguel, com 12 anos na época, perguntou inocentemente, Tio Jorge, é verdade que quando o senhor era criança, vovô Roberto não deixava o senhor assistir TV? Jorge piscou surpreso. Olhou para Roberto, que sorriu com embaraço. É verdade, Jorge admitiu. Ele era muito rígido. E o senhor ficava bravo? Muito, Miguel pensou. Mas o senhor ainda gosta dele? A pergunta era simples demais para a complexidade da resposta. Jorge olhou para o pai, depois para o sobrinho. Gosto, ele disse finalmente, mesmo quando não gostei das coisas que ele fez. Roberto sentiu os olhos arderem. Era a primeira vez que Jorge dizia algo assim desde a revelação. E hoje, Miguel continuou com a sabedoria involuntária das crianças. O vovô deixa a gente fazer o que quiser. Jorge riu, um riso real, não forçado. Isso é porque ele aprendeu. Demorei, Roberto admitiu, mas aprendi. Aquele foi o ponto de virada. A partir dali, Jorge começou a aparecer mais. Não frequentemente, mas consistentemente. E consistência, descobriram, vale mais que intensidade. Havia também os momentos de dor compartilhada. Quando Júlia teve um AVC aos 75 anos, foi Roberto quem dormiu no hospital. Laura estava grávida de Helena e não podia se estressar demais. Miguel ainda era criança, então Roberto assumiu. Júlia acordou confusa,
com metade do rosto paralisado, sem conseguir falar direito. Viu Roberto ali. Tentou perguntar por que ele estava ali, mas as palavras não saíam. Roberto pegou a mão dela. Estou aqui porque é onde devo estar. Ele disse simplesmente. Júlia chorou. Lágrimas silenciosas que diziam tudo que as palavras não podiam. Durante a reabilitação, Roberto estava presente. Levava Júlia à fisioterapia, fazia os exercícios com ela, lia em voz alta quando ela ficava frustrada por não conseguir ler sozinha. Por que você faz isso? Laura perguntou certa vez, genuinamente curiosa. Roberto pensou. Porque 60 anos atrás, quando ela mais precisou de mim, eu não estava lá. Não posso mudar o passado, mas posso estar presente agora. Você não é obrigado. Não é sobre obrigação, ele respondeu. É sobre escolha, e eu escolho estar aqui. Júlia recuperou parcialmente. Nunca voltou a ser completamente a mesma, mas recuperou a fala, os movimentos. E sempre dizia que foi a presença de Roberto que a manteve lutando. Poderia ter sido mais fácil desistir, ela admitiu meses depois. Mas você estava ali, e eu não queria desperdiçar essa segunda chance que a vida nos deu. Eram esses momentos de verdade crua e ternura silenciosa que teciam o verdadeiro tecido da família Ferreira. Houve também alegrias. O dia em que Miguel se formou em psicologia e no discurso de agradecimento mencionou Roberto. Meu avô me ensinou que é possível começar de novo em qualquer idade. Aos 72 anos, ele começou uma nova vida. Aos 24, eu estou começando minha profissão. E se ele conseguiu aos 72, eu certamente posso aos 24. A plateia aplaudiu. Roberto chorava discretamente na primeira fila, entre Laura e Júlia. E o dia em que Jorge, aos 72 anos, a mesma idade que Roberto tinha quando começou sua jornada de reconciliação, disse ao pai: Entendo agora, entendo por que você fez o que fez. Entende? Roberto perguntou. Aos 72, o corpo começa a lembrar que a vida é finita. As coisas que pareciam importantes parecem bobas, e as coisas que ignoramos parecem essenciais. Jorge respirou fundo. Você fez o que tinha que fazer. Eu teria feito o mesmo. Era o perdão completo que Roberto nem sabia que ainda estava esperando. E houve o aniversário de 80 anos de Roberto, quando toda a família se reuniu. Todos os filhos, netos, bisnetos. Uma foto foi tirada. Roberto no centro, cercado por mais de 40 pessoas. Era uma imagem impossível uma década antes. Mas ali estava, real e palpável. Sabe o que mais me impressiona nisso tudo? Beatriz disse, olhando a foto. O quê? Roberto perguntou. Que você poderia ter morrido cercado de respeito, mas sozinho. Escolheu arriscar o respeito para não morrer sozinho. E, no fim, ganhou os dois. Roberto olhou a foto. Era verdade. Ele tinha o respeito da família. Não pelo que fingira ser, mas pelo que teve coragem de se tornar. Não foi fácil, ele admitiu. As melhores coisas nunca são. Beatriz respondeu. Os últimos meses de Roberto foram cercados de amor. Quando ficou doente, cada filho, neto e bisneto fez questão de visitá-lo. Alguns diziam adeus, outros apenas queriam estar presente. Laura foi quem ficou com ele nas últimas noites. Segurava sua mão, lia para ele, conversava sobre tudo e nada. Você me deu o que eu nunca tive, ela disse na última noite. Um pai. Mesmo tarde você me deu isso. Roberto apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Você me deu uma razão para ser melhor, ele sussurrou. Obrigado por não ter desistido de mim. Nunca desistiria, ela prometeu. Ele sorriu, e naquele sorriso havia paz. A paz de quem fez o melhor que podia com o tempo que teve. A paz de quem viveu honestamente, mesmo que tardiamente. Roberto fechou os olhos pela última vez cercado de amor. Não pelo que poderia ter sido, mas pelo que conseguiu construir apesar de tudo. E quando seu coração deu o último batimento, Laura, que segurava sua mão, sussurrou. Pode ir em paz, pai. Você cumpriu sua missão. Mas toda a história deixa ecos,
E os ecos da história de Roberto ressoaram de maneiras que ninguém poderia prever. 3 anos após sua morte, uma jovem de 19 anos chamada Ana Clara chegou ao consultório de Miguel. Estava grávida, o namorado havia desaparecido, a família a rejeitara. Não sei o que fazer, ela chorou. Todo mundo diz que arruinei minha vida. Miguel ouviu em silêncio. Depois contou a história de sua avó Júlia. Ela tinha 33 anos quando engravidou sozinha em 1986. Era quase uma anciã solteira para os padrões da época. Todo mundo disse que ela havia arruinado a vida, mas ela criou minha mãe. E minha mãe me criou. E eu estou aqui ajudando você. Então, onde está a vida arruinada? Ana Clara limpou as lágrimas. Mas é tão difícil. É, Miguel concordou. Mas difícil não é impossível. E você não está sozinha. Há rede de apoio. Há pessoas que entendem. Há caminhos. Ele a conectou com Laura, que a acolheu no projeto para mães solteiras. Ana Clara teve a filha, lutou, sofreu, mas sobreviveu. E quando a criança completou 5 anos, ela voltou ao consultório de Miguel. Vim agradecer, ela disse, por não ter me julgado, por ter me mostrado que dava para recomeçar. Não fui eu, Miguel disse. Foi meu avô. Mesmo sem saber, ele continua ajudando pessoas. E era verdade. O legado de Roberto não estava apenas em sua própria família. Estava em cada pessoa que sua história tocava, direta ou indiretamente. Havia o senhor Antônio, de 75 anos, que leu o livro de Miguel e decidiu procurar o filho que não via há 30 anos depois de um desentendimento sobre herança. Se Roberto conseguiu aos 72, eu consigo aos 75. Ele disse ao filho quando finalmente se encontraram. A reconciliação foi difícil, carregada de palavras duras e verdades dolorosas. Mas aconteceu. E Antônio viveu seus últimos anos em paz. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque teve coragem de tentar. Havia a professora Marta, homônima da esposa de Roberto, que usava a história de Roberto em suas aulas sobre responsabilidade e segundas chances. Ele não é exemplo do que fazer, ela dizia aos alunos. É exemplo de que mesmo quando erramos feio, podemos tentar consertar, e que a tentativa já vale alguma coisa. Os jovens ouviam, alguns descartavam como papo de velho, outros absorviam e levavam para casa, para suas próprias famílias fraturadas. E havia Maria Helena, a bisneta de Roberto, que nunca o conheceu pessoalmente, mas cresceu ouvindo histórias dele. Aos 16 anos, quando descobriu que seu próprio pai tinha outro filho que escondera da família, foi ela quem disse à mãe: bisavô Roberto também escondeu, mãe, e quando descobriu, teve coragem de enfrentar. Talvez a gente devesse fazer o mesmo. A mãe hesitou, mas a sabedoria da filha adolescente a convenceu. Procuraram o meio-irmão. Foi estranho, foi difícil, mas foi real. E aquela família, que poderia ter se despedaçado, encontrou um jeito de se reconfigurar. É o DNA do bisavô, Helena dizia. DNA de recomeçar. Os anos passaram. A história de Roberto foi sendo contada e recontada, ganhando nuances, perdendo detalhes, sendo adaptada para diferentes contextos. Mas o núcleo permanecia. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Em 2045, 34 anos após a morte de Roberto, um jornalista jovem procurou Miguel para fazer uma matéria sobre famílias reconstituídas tardias. Sua família é um caso único, o jornalista disse. Estudos mostram que reconciliações depois dos 70 raramente funcionam. Como vocês conseguiram? Miguel, agora com 63 anos, pensou longamente antes de responder. Não foi mágica. Não foi um momento de iluminação. Foi trabalho diário. Foi escolher todos os dias, continuar tentando mesmo quando era mais fácil desistir. Mas o que fez seu avô mudar? O que faz alguém aos 72 anos decidir virar a própria vida de cabeça para baixo? Miguel olhou pela janela.
Acho que foi quando ele percebeu que estava morrendo, não fisicamente, mas por dentro. Ele tinha tudo que a sociedade diz que importa: respeito, estabilidade, reputação, mas estava morto por dentro, e morrer por dentro é pior que morrer fisicamente. O jornalista anotou tudo. A matéria saiu 3 meses depois, capa de uma revista importante. Gerou debates, reflexões, críticas também. Alguns diziam que romantizava irresponsabilidade. Ele abandonou uma filha e é tratado como herói? Outros defendiam: ele não é herói por ter abandonado, é exemplo por ter tido coragem de reconhecer e tentar reparar. O debate era saudável, porque forçava as pessoas a confrontarem suas próprias contradições, seus próprios abandonos, suas próprias covardias disfarçadas de virtude. E no meio desse debate, cartas começaram a chegar, milhares delas, de pessoas que leram a matéria e decidiram fazer suas próprias reconciliações. Uma senhora de 89 anos procurou a neta que não via há 25 anos. Li sobre Roberto Ferreira. Se ele conseguiu, eu também consigo. Um senhor de 80 confessou ao filho que não era seu pai biológico, mas que o amava como se fosse. Carreguei esse segredo por 50 anos. Não quero morrer mentindo. Uma mulher de 65 perdoou a irmã que a traíra décadas atrás. A vida é curta demais para rancor eterno. Eram pequenas ondas geradas por uma pedra jogada no lago 34 anos atrás. Mas ondas que continuavam se expandindo, tocando margens cada vez mais distantes. Laura, aos 84 anos, leu a matéria e chorou. Não de tristeza, mas de orgulho misto com gratidão. Seu pai fez bem ao mundo sem querer, Beatriz disse, sentada ao lado dela. Tinham se tornado melhores amigas nas últimas décadas. Essas duas irmãs que poderiam nunca ter se conhecido. Ele só queria paz, Laura respondeu, e acabou dando paz a tanta gente. Você acha que ele sabe? Lá onde estiver, Laura sorriu. Acho que sim, e acho que finalmente se perdoou. O perdão próprio era a peça que faltava na história. Roberto passou a vida se punindo. Só nos últimos anos aprendeu que autopunição não conserta erros, apenas prolonga sofrimento. E talvez essa seja a lição mais importante. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar nossa relação com ele. Podemos escolher entre ser prisioneiros eternos de nossos erros ou aprendizes conscientes deles. Roberto escolheu ser aprendiz, e ao fazer essa escolha, ensinou gerações que viriam depois. Quando Miguel publicou seu último livro, aos 70 anos, dedicou a Roberto, a Júlia e a todos os que tiveram coragem de recomeçar quando parecia tarde demais. O livro se tornou best-seller internacional. Foi traduzido para 40 idiomas. Criou um movimento global de reconciliação consciente. Mas para Miguel, o sucesso não estava nas vendas. Estava nas cartas que recebia diariamente de pessoas dizendo: eu procurei meu pai, mãe, filho, filha, irmão depois de ler seu livro. Obrigado. Cada carta era uma vida tocada. Cada vida tocada era o legado de Roberto se multiplicando exponencialmente. Helena, a neta que Roberto conhecera bebê, tornou-se terapeuta familiar especializada em reconciliações tardias. Seu lema: nunca é tarde enquanto há vida e vontade. Ela tratava casos extremos, pais que abandonaram filhos décadas atrás, irmãos que não se falavam há gerações, casais separados por guerras ou circunstâncias impossíveis. E em cada caso, ela contava a história do bisavô. Ele não é modelo de perfeição, é prova de possibilidade, ela dizia aos pacientes. Se você quer garantias de final feliz, não posso dar, mas posso garantir que tentar é melhor que carregar o peso do "e se" pelo resto da vida. Suas palavras ecoavam as de Roberto, que nunca foi terapeuta, mas se tornou professor involuntário de coragem emocional. E assim os anos passavam, e a família Ferreira continuava crescendo, expandindo, tocando vidas.
Até que em 2055, 44 anos após a morte de Roberto, foi erguido um monumento na cidade onde ele vivera. Não foi iniciativa da família. Eles acharam desnecessário. Foi iniciativa dos ex-alunos, das pessoas que ele educara, das vidas que tocara indiretamente. A placa dizia: Roberto Ferreira, educador, pai, humano. Ensinou que a coragem de recomeçar vale mais que a perfeição de nunca errar. No dia da inauguração, mais de 500 pessoas compareceram. Laura, aos 94 anos, em cadeira de rodas, foi levada por Miguel e Helena. Ela olhou a estátua. Roberto em bronze, não em pose heróica, mas sentado num banco, como se esperando alguém. Humano, acessível. Ele teria odiado isso, Laura disse com um sorriso. Teria, Miguel concordou, mas mereceu. Helena leu um texto que escrevera. Roberto Ferreira não foi santo, foi homem. Errou como homens erram, gravemente, dolorosamente, consequentemente. Mas quando confrontado com seus erros, não fugiu, não mentiu, não tentou se justificar, enfrentou. E ao enfrentar, ensinou. E ao ensinar, libertou. Não apenas a si mesmo, mas a todos que vieram depois e tiveram coragem de seguir seu exemplo. Não o exemplo de seus erros, mas o exemplo de sua correção. Este monumento não é para celebrar sua perfeição, que nunca existiu. É para celebrar sua humanidade, que foi profunda, real e transformadora. Descanse em paz, bisavô. Sua história continua salvando vidas. Aplausos, lágrimas, abraços, e naquele dia, sob o sol de outono, cercada por 5 gerações de Ferreiras e centenas de desconhecidos unidos por uma história de redenção imperfeita, Laura fechou os olhos e sentiu a presença do pai. Não como fantasma, não como memória nostálgica, mas como legado vivo, pulsante, real. Obrigada, pai, ela sussurrou. Por ter tido coragem quando era mais fácil desistir, por ter me procurado quando seria mais confortável fingir que eu não existia, por ter me dado, mesmo tarde, o amor que toda filha merece. O vento balançou as folhas das árvores e Laura sorriu, sabendo que algumas histórias nunca terminam realmente. Elas apenas se transformam em lições, e lições, quando verdadeiras, são eternas. Me diga de que cidade você assiste. Deixe seu gostei e siga o canal para mais histórias que tocam o coração e fazem você refletir sobre as escolhas que definem quem somos. Porque no final, não são nossos acertos que nos definem, é o que fazemos com nossos erros. E essa é a história que vale a pena contar. Fim.